Olá, vamos começar mais uma aula? Tá preparado aí? Tá com a sua Bíblia? Tá com o seu bloquinho de anotações aí, seja no celular, seja no papel? É sempre importante a gente ir anotando, sabe? Frases-chaves, aquilo que o Espírito Santo vai ministrando no seu coração, a revelação que vai chegando, de repente algo que você precisa analisar depois, algum versículo que você precisa ler mais, meditar mais depois. Então anota, não fica só ouvindo ou só vendo, né? Se a gente anotar aquilo que a gente está ouvindo ou vendo, a gente acaba guardando mais, retendo mais o ensino. Então é isso. E quando a gente ensina, a gente retém ainda mais. Então não fique com o conhecimento só para você. Compartilhe a verdade, sabe? Seja aquele que vai ministrar na vida das outras pessoas com a verdade que transforma. Então a gente vai começar já lendo aqui Efésios, você sabe, Efésios 4:11, né? Tem aqui o que Jesus fez. O que ele fez? Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. E hoje é o dia do profeta. Tem tanta coisa que se falam aí sobre o profeta, né? Então, tem tanta profetada acontecendo por aí também. A gente precisa saber de fato o que a palavra diz, né, sobre esse dom ministerial. O que a palavra diz sobre a profecia? O que serve a profecia afinal? Profecia é só para corrigir alguém? É só para falar o erro de alguém, apontar o erro? É para isso que serve a profecia? A gente vai falar sobre isso tudo. Então, prepare-se aí. A gente vai começar falando, então, sobre o profeta. Vamos dar uma analisada no Antigo Testamento? A importância dos profetas no Antigo Testamento. Você pode acompanhar os livros, né, do Antigo Testamento. Então, a gente tem um Pentateuco, os livros históricos, poéticos, tem os profetas maiores e os profetas menores. Então, olha só a quantidade de profetas, né? Que receberam a revelação de Deus, receberam ali palavra vinda, instrução vinda do Senhor e escreveram algo, né, da parte de Deus. Foram homens usados por Deus. Então, olha só a importância dos profetas na antiga aliança aí. Você consegue perceber? Né? Vamos olhar aí os profetas maiores. Quem são os profetas maiores? Porque eles são melhores? O que é? Por que profetas maiores? Na verdade, porque o livro, né, é maior. Profetas menores são os livros menorzinhos da Bíblia, né? Quando você chega ali, Zacarias, Ageu, Sofonias, né, Oséias, são livros menores, capítulos menores, menos capítulos, né? E aí, quando a gente vê, por exemplo, nos profetas maiores, Isaías, nossa, tem Jesus purinho ali, né, Isaías. Isaías teve uma revelação, né, da cruz de Cristo ali, e a gente consegue ver, na verdade, na antiga aliança, Jesus sendo mostrado e apontado ali. Vamos começar também aqui no Pentateuco, vendo o Pentateuco, né? A gente sabe que foi inspirado por Moisés, Moisés recebeu grandes coisas da parte de Deus e foi passando adiante até que o Pentateuco foi formado, né? E olha só, Moisés era profeta. Então, a importância, eu quero te mostrar aí a importância dos profetas na antiga aliança, né? Como eles foram fundamentais para que a gente pudesse, né, ter acesso à verdade nos dias de hoje. Quando a gente chega na nova aliança, a gente sabe que o profeta é importante também, porque afinal, Deus concedeu à igreja esse ministério, o ministério do profeta, para que a igreja seja edificada, para que a igreja cresça, né, para que a igreja chegue, né, à estatura de varão perfeito. O profeta está agora na nova aliança para aperfeiçoar os santos. Então vamos lá. O significado dessa palavra, né? Profeta. Na antiga aliança, significa alguém que viu ou ouviu algo da parte de Deus. Então, quando você vai no original, então assim, às vezes você vai pegar na Bíblia, a sua versão vai estar assim, o vidente, né? O que é o vidente? Foi lá aquela pessoa que viu algo da parte de Deus. Hoje, essa conotação, essa palavra vidente não tem uma conotação muito legal, né? Tá aliado a algumas coisas lá obscuras, do inferno mesmo, né? Deixa eu ver o que tá na sua mão, ou deixa eu ver o que tá no seu futuro, mas de forma totalmente contrária à palavra. Muitas pessoas têm usado hoje essa palavra vidente, mas para o inferno. Mas na antiga aliança, quando tem essa palavra, é para demonstrar alguém que teve acesso, né, a uma visão que Deus deu, a algo que Deus mostrou para essa pessoa. Antiga aliança, então, profeta, aquele que ouviu algo da parte de Deus. Ouviu. E aí na nova aliança, olha só, quando a gente pega essa palavra profeta, o que significa, né? Essa pessoa
é uma pessoa, o profeta é alguém que fala na presença de Deus. Fala, Deus é claro que ele está presente em todos os lugares, né? A manifestação da presença não está acontecendo em todos os lugares, mas a gente sabe que Deus é um Deus onipresente. Então o profeta é aquele que fala na presença de Deus. O profeta é aquele que fala para pessoas, na frente de pessoas, né? Numa congregação, ou de repente ministrando para alguém na congregação, ou ministrando para alguma pessoa. O profeta é aquele que fala antecipadamente. Muitas vezes ele vai falar um fato ainda sobre coisas futuras, que seria ali a palavra de sabedoria, né? Que está dentro dos dons espirituais. E também um profeta é aquele que fala em nome de Deus. Tem peso isso aqui, não tem não? Gente, falar no nome de Deus é um negócio que é uma responsabilidade. E pensa só o temor que tem que ter no coração do profeta. Tem que ter no nosso coração, né? Porque a gente está representando o Deus que é todo-poderoso, o Rei dos Reis, Jesus, o Senhor dos Senhores. A gente está representando Deus. É aquele que não mente, que não tem sombra de variação, aquele que é justo, que é juiz, sabe? Tem que ter. É aquele que ama. Deus é o amor. É aquele que é o amor. Então, imagina só, alguém que está falando em nome de Deus tem que saber o que está falando. Tem que estar alinhado de fato com o que Deus está falando. Não pode ser um negócio da cabeça. Não pode ser um negócio que pode ser que seja, estou pensando que talvez seja assim. Não é assim que funciona. Então tá aqui, né, o significado dessa palavra. E olha só, os profetas foram comissionados então para serem mensageiros de Deus. Ou seja, porta-vozes para servirem a Deus, né, como mensageiros, que vão falar da parte de Deus. Eles recebem de Deus e ecoam a voz do Senhor. Ecoam aquilo que viram ou aquilo que Deus falou com eles. Então, toda atividade profética tem como objetivo revelar algo que procede do próprio Deus, né? E mesmo que seja uma ação física. Às vezes o profeta ele vai usar uma imagem, uma ação para demonstrar aquilo que Deus falou. Para talvez tornar mais claro para aquele que está vendo, né? Uma forma de demonstrar aquilo que se viu ou ouviu. Foi o caso, por exemplo, que aconteceu em Isaías, né? Na Antiga Aliança. Mas o que importa é que o profeta ele transforme a mensagem que ele ouviu de Deus em algo que seja inteligível, ou seja, algo que seja identificado, que a gente consiga compreender, que a gente consiga identificar, sabe? Não pode ser um negócio assim, oculto, que eu não entendi, foi nada no final, não sei o que esse profeta falou, não resolveu nada na minha vida, não trouxe claridade. Então, a ação profética não tem nada a ver de negócio assim, misterioso, que no final não entendi nada. A mensagem tem que ser inteligível, a gente tem que entender, tem que ser compreendida. Né? A gente precisa compreender aquilo que o Senhor quer passar para o nosso coração. E aí vamos ver esse exemplo de Isaías, você pode até acompanhar aí na tela. Isaías 20, do verso 3 ao 4, está escrito assim: Então disse o Senhor, assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Então aqui, né, o Senhor está falando que assim como Isaías andou aí 3 anos nu e descalço, assim que vai acontecer. Então foi uma forma de demonstrar através da ação. Né? A gente está vendo um exemplo aí na Antiga Aliança. Na Nova Aliança, a gente pode ver o profeta Ágabo, quando ele vai falar com Paulo. Ele amarra o cinto e fala, é assim que vai acontecer contigo. E vamos falar um pouquinho sobre os nossos dias então. Pensa só comigo aqui e analisa aí o que está escrito. Em nossos dias, o foco da mensagem profética é trazer clareza e não dúvida ou confusão. A função profética é iluminar as mentes que estão obscurecidas pela embriaguez da normalidade da vida, com os pensamentos de Deus sobre a vida e o tempo presente e futuro. Então, a mensagem profética, ela vai trazer claridade. Então, eu fico pensando assim, vai trazer a verdade ou claridade para as mentes que estão tão acostumadas com o natural. Gente, todo dia a gente trabalha, faz coisas dentro de casa, organiza a casa, cuida de filho. E a gente muitas vezes se torna muito mais acostumado com o natural do que o sobrenatural. É muito mais familiar o natural do que o sobrenatural. Daqui a pouco, milagre já é um negócio lá distante, sabe? Daqui a pouco a gente não está nem ouvindo mais a voz de Deus, porque a gente só está ouvindo
as vozes das coisas naturais. Então o profeta vem para trazer a realidade do céu e despertar a gente. Acorda, porque tem algo que é muito maior do que é natural. Acorda, porque Deus quer se revelar a você. Desperta, ó tu que dormes. Então o profeta vem para trazer um chacoalho no povo que está dormindo. Vem chacoalhar o povo que está dormindo. Vambora, desperta, porque Deus é real e Ele quer se manifestar na vida daqueles que buscam a Ele, né? Então não adianta muito, né? Ficar falando sobre coisas ocultas, que não são identificáveis. Às vezes tem gente que usa palavras bonitas e difíceis demais, no fim as pessoas não entenderam nada. Não, né? A mensagem de Deus tem que ser compreendida, a mensagem de Deus é para trazer claridade e não confusão. Deus não é um Deus de confusão, né? Então o profeta vem para trazer luz, a missão do profeta é trazer luz e não trevas, para trazer claridade e não para trazer confusão na vida das pessoas. Então, um profeta, ao agir hoje, né, movido por Deus, pelo Espírito Santo, ele pode agir abençoando ou ministrando sobre a vida do indivíduo, sobre o corpo de Cristo, sobre uma igreja local, sobre uma nação também. Então, uma mensagem profética vindo de Deus pode atingir algo que é menor sendo o indivíduo ou algo que é muito maior ou amplo, né, atingindo uma nação ou atingindo até o mundo, né, sendo uma mensagem para o mundo. Quem é chamado para essa área tem que ter zelo e tem que ter temor. Porque representar Deus, gente, é algo muito bom, é um privilégio, mas é uma responsabilidade muito grande. Agora a gente vai fazer uma diferenciação aqui entre o profeta na antiga aliança e o profeta agora na nova aliança, onde a gente está. Porque a gente está em uma aliança superior, na aliança, né? Onde Cristo é o nosso Senhor, onde Ele morreu a nossa morte na cruz do Calvário, nós temos vida eterna, nós temos vida com Cristo, pela graça somos salvos mediante a fé. Então a gente vai fazer essa diferença, né? No Velho Testamento, então, o profeta, ele era procurado pelas pessoas. Por quê? Era ele que recebia a revelação de Deus, era ele que ouvia a voz de Deus. Então, na antiga aliança, o Espírito do Senhor, né, o Espírito Santo, ele vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. Então, era assim que funcionava. As pessoas não eram novas criaturas. Na antiga aliança, todos estavam separados de Deus ainda. Em Cristo, na nova aliança, que a gente é reconciliado com o Senhor. Então, a forma de Deus agir na antiga aliança era assim. O Espírito Santo vinha sobre a vida do profeta, né? E se você gostaria, aquela aliança antiga, de receber algo da parte de Deus, você ia lá falar com o profeta, tá? Assim que funcionava. Vamos ver um exemplo aqui, em 2 Reis, no capítulo 3, do verso 11 ao 12. E disse Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Tá vendo? Tá procurando aí um profeta. Então respondeu um dos seus servos, um dos servos do rei, dizendo, né, do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Edom, desceram a ter com ele. Então era necessário ter uma direção da parte de Deus. Vai procurar quem? O profeta. Vamos lá até o profeta, porque ele vai dar uma orientação específica, né? É necessário ouvir de Deus e o profeta, a figura do profeta era essencial nessa época. Hoje, então, nós somos filhos de Deus. Se você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você é templo do Espírito Santo, morada do Deus vivo. E aí, o Espírito Santo está em você para quê? Para ficar caladinho? Para ficar num cantinho? Não. Para te dirigir, para testificar coisas no seu coração. O Espírito Santo, ele é o nosso mestre, é o nosso consolador, é o nosso ajudador. É ele que pega junto com a gente todo dia. Sabe, muitas vezes a gente fica no automático e a gente vai simplesmente descendo ladeira todo dia e vivendo de qualquer jeito, conforme as circunstâncias, conforme a nossa carne, conforme aquilo que a gente acha e pensa. A gente começa a tomar decisões, a gente começa a ser profeta da gente mesmo, né? Profeta de mim mesmo. Eu recebo a minha revelação e eu ando nessa revelação e eu decido para onde eu vou, de onde eu... Não, né? A gente tem um Espírito Santo em nós para que ele nos guie. Imagina só que Deus, ele sabe de todas as coisas.
Deus sabe, Ele conhece. Imagina também que Deus, Ele planejou a sua vida. Então, Ele tem a direção para você quanto ao seu trabalho, quanto à sua família, quanto ao seu ministério, quanto àquilo que você deve ou não fazer. Importa que a gente consulte quem mora em nós, quem é Deus em nós, o Espírito Santo. Hoje, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. É uma necessidade vital da igreja. Não dá para abandonar a presença, a direção, a companhia do Espírito Santo em nós. Então, nós somos responsáveis por buscarmos a revelação. Nós somos responsáveis por buscarmos a orientação de Deus em nós. É porque, imagina, né? Seria muito mais fácil marcar lá um gabinetezinho com um profeta, né? Vou lá, ô profeta, profeta João, na quarta-feira, 2h da tarde, você pode me atender? É porque eu não sei se eu aceito o emprego novo, e aí eu quero falar contigo, porque Deus fala aí com você, e aí você me diz se eu aceito ou não o emprego. Não é muito mais fácil a gente colocar a responsabilidade no outro do que a gente mesmo colocar o joelhinho no chão, começar a ler a Bíblia, meditar na palavra, buscar o Senhor, pedir o Espírito Santo para revelar, para colocar luz nas trevas. Demanda tempo. É necessário a gente gastar um tempinho ali, é necessário a gente se render, aquietar as outras vozes. Nem sempre a direção vem na mesma hora que a gente busca, sabe? Então, é muito mais fácil a gente precisar que o outro busque, deixar na mão do outro. E outra coisa, a responsabilidade fica com o outro, porque foi o outro que falou. Na nova aliança, é com você. Você é responsável por buscar a manifestação da presença de Deus na sua vida. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta será aberta. Né? O Espírito Santo, então, está em você para poder te dirigir e te orientar. Aí você pode falar, mas eu não sei como eu vou fazer isso, porque eu não consigo ouvir a voz de Deus. Nunca ouvi. Tá. Deus, ele pode falar com a gente de forma audível. Isso pode acontecer. Mas não é normalmente como isso acontece. Tá bom? Pode acontecer, mas o Espírito Santo vai te dar uma impressão no coração, ele vai te confirmar, vai haver aquela paz que excede todo entendimento. E outra coisa, comunicação com Deus começa aqui, ó, a palavra de Deus. Bora ler a palavra. Tudo que Deus falar tem que estar alinhado àquilo que ele escreveu, tá? Se tiver desalinhado com os princípios de Deus, cai fora, chuta que é laço. E então, hoje, né, tem muitas pessoas ainda controladas ou dependentes de profecias e profetas. E nisso tudo, tem gente que ainda depende de alguém para falar se ela deve casar, se a pessoa deve casar ou não deve casar, e com quem deve casar ou não. Vai colocar a responsabilidade do seu futuro nas mãos de uma pessoa que pode ser que não esteja ouvindo tão bem assim a voz de Deus? Cuidado, hein? Cuidado. Seja dirigido pelo Espírito Santo. Não estamos aqui desmerecendo o dom do profeta. Isso é genuíno, isso vem da parte de Deus. Tem sim profetas nos dias de hoje, mas também tem falsos profetas. E a gente vai falar sobre isso mais para o final. Então, o profeta no Novo Testamento, diferentemente do Velho Testamento, não é estabelecido para direcionar a vida das pessoas, para mandar na vida das pessoas, né? Quem dirige as pessoas individualmente na Nova Aliança é o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós para nos dirigir, tá bom? Então é isso. A gente tem essa diferença do profeta na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Foi fundamental, né? A ação. Foram, né, fundamentais as ações dos profetas na Antiga Aliança. E hoje, na Nova Aliança, tem profeta assim no corpo de Cristo para nos abençoar, para nos ensinar, inclusive, a sermos dirigidos pelo Espírito Santo. A gente vai finalizar essa aula, mas a gente vai continuar. Um abraço para você!